Então, bom dia a todos. Bem-vindos a este segundo dia de trabalho. Espero que tenham descansado bem e espero que tenham aproveitado o silêncio da noite para agora podermos conversar muito sobre aquilo que nos traz cá. Eu queria partilhar convosco aqui o início desta manhã e a vivência do dia de ontem transformaram completamente aquilo que eu tinha pensado de vir aqui fazer hoje de manhã. E partilhava exatamente isso convosco, tentando, ao mesmo tempo, cozinhar isto com a comunicação e depois fazer aqui a abertura da porta, não para a saída, mas para a entrada dos nossos convidados de hoje. Eu dei comigo a pensar hoje de manhã, sobretudo com esta experiência que vivemos hoje na Eucaristia, e já vou tornar isto mais claro, de que a comunicação é conforto. A comunicação tem que ser conforto. E ontem falámos muito sobre o papel da comunicação depois da crise, da comunicação que não está envolvida nas ações de planeamento, na estruturação de um plano pastoral ou de um grande evento. E a comunicação é este conforto porque é para já um conforto para quem comunica. Quem comunica tem que estar confortável com aquilo que está a fazer, porque isso traduz-se muito no resultado daquilo que é a mensagem que queremos passar enquanto comunicadores. E depois tem que ser confortável para quem escuta. Nenhum filho percebe a mensagem de um pai que grita. E eu, enquanto pai, debato-me muito com esta urgência da comunicação que me coloca aos gritos. Muitas vezes. Porque os filhos têm a capacidade de pôr os pais aos gritos. A verdade é que a Igreja não pode, tal como os pais não podem, gritar para comunicar. E este conforto tem que ser, acho eu, na minha humilde condição de aprendiz, tem que ser um traço muito comum. A comunicação tem que ser conforto. E depois percebi também, e sobretudo nestes 2 dias, que esta comunicação também tem que ser salvação. Porque nós comunicamos para salvar. Comunicamos porque descobrimos na nossa vida um dia qualquer que Cristo é bom, que Cristo está vivo e que isso modifica a nossa vida. Portanto, se nós comunicarmos assim, estamos também a salvar. Isso é importante. Esta salvação traz sempre uma oportunidade de resgate. Eu trabalho em emergência, em proteção civil, e normalmente só me chamam para resolver problemas. Não me chamam assim tanto para planificar a coisa para que os problemas não surjam. E a verdade é que cada vez que vamos é para salvar, é para resgatar. Portanto, a comunicação também tem que ter esta capacidade de anunciar e com esse anúncio resgatar, trazer de volta. Porque quando nós somos acionados em crise é para trazer de volta, é para trazer à vida, é para recuperar, é para salvar aquilo que é possível. Esta manhã percebi 2 coisas, que a comunicação também tem que ser simplicidade e silêncio. Vocês reparem na forma como fomos acolhidos nesta casa, na forma como nos alimentaram nesta casa. Vocês reparem o extremo cuidado da comunicação de silêncio de quem nos serviu à mesa, de quem nos ofertou comida, e todo aquele bailado por nós é um extremo ato de comunicação, além da comida ser muito boa. Portanto, às vezes comunicamos, ou se calhar temos que comunicar muito, sempre nesta simplicidade. Eu não ouvi a voz, ou muito pouco, daquelas pessoas que me serviram à mesa, quer ao almoço, quer ao jantar. Mas elas disseram-me tanta coisa. Disseram-me tanto. E a comunicação também tem que ser este silêncio em contraponto ao barulho que já nos é ofertado pelo mundo. E foi uma lição de comunicação aquilo que eu recebi ontem e gostava de sublinhar isso. Na Eucaristia de hoje eu percebi que a comunicação é silêncio também. Eu fiquei arrebatado. Eu já tive em muitas situações com
com gente que faz da sua vida oração pelos outros, encerrada não para se esconder do mundo, mas para poder entender melhor o seu contributo para esse mundo. Vocês reparem a extrema riqueza da comunicação que nos foi servida na Eucaristia de hoje. A forma como se moveram as irmãs, a forma como leram, o cuidado que tiveram em proferir cada palavra e em convencer-nos de que cada palavra fazia sentido na sua vida. Reparem na forma como comunicaram cantando. E a arte, já falámos nela aqui ontem, tem esta também possibilidade. É impossível ficarmos indiferentes a esta forma de comunicar. Reparem na forma como se acercavam do ambão, como faziam as pausas, como faziam os silêncios, como os silêncios nos disseram, pelo menos a mim me disseram tanto, e me tornaram tão pequenino no silêncio. Portanto, eu acho que a comunicação na igreja tem que ser conforto e tem que ser salvação. Não pode perder essa noção. E depois tem que ser muito simplicidade e silêncio. E isto é Deus em Cristo vivo. Por isso é que este painel é feito com homens e mulheres de Deus. Mesmo que eles possam achar que não. Porque eles são capazes de Deus e são capazes de, com as suas ferramentas, com os seus dons, com os seus silêncios e com os seus confortos, eles são confortáveis naquilo que fazem, espero eu. Eu, pelo menos, quando os escuto ou quando vejo aquilo que eles fazem, sinto um conforto. Portanto, eles são homens e mulheres de Deus e as suas experiências vêm hoje aqui um bocadinho de ser apresentadas como esta mobilização para uma comunicação que pode salvar. Essa é pelo menos a minha esperança e espero que seja a esperança da Igreja, que todos sejamos agentes pastorais para esta salvação simples, de comunicar e de salvar por aí. Portanto, vocês não vieram cá para me ouvir, até porque eu sou muito melhor calado do que a conversar. Temos connosco o António. Todos eles fizeram muitas coisas, mas têm muitas mais ainda por fazer. Portanto, eu andei aqui a ver aquelas palavras que falam sobre eles, mas eles é que vão falar melhor sobre eles próprios, e tive o cuidado de tentar tirar aqui assim, uma palavra que pudesse ser o mote para aquilo que eles aqui vêm fazer. E temos connosco o António Fonseca, cuja experiência de vida fez com que ele fosse à procura de conteúdo. A palavra do António é conteúdo. Pode ser? Pronto, tudo bem. Assim é que eu gosto. Pessoas ordeiras que não levantam grandes ondas. É isso que ele nos vai falar um bocadinho da sua experiência. Depois temos o Diogo. E o Diogo faz uso da voz. Portanto, interrompe os silêncios com mensagens, com presença, através do áudio e da exploração que isso permite. Portanto, é também disso que o Diogo nos vem falar um pouco. A Flávia, que está aqui tão próximo e que não está, que está longe ao mesmo tempo, traz-nos pelo seu caminho profissional e pela sua forma de estar aquilo que é a questão da marca. E é muito importante deixarmos marca, construirmos marca, e a Igreja tem que ser também capaz disto com as ferramentas que tem à disponibilidade e à disposição nestes tempos. Portanto, Flávia, a tua palavra é marca. E depois temos a Teresa, que, de entre muitas coisas que já fez, e tem muitas para fazer ainda, neste grande desafio que foi a Jornada Mundial da Juventude, andou aqui muito preocupada com construir também palavra e conteúdo e mensagem, e a preocupação dela foi sempre cultura. Portanto, a tua palavra, se não gostares, também não podes trocar, mas é cultura. E é disso também que ela nos vem falar aqui um bocadinho, a preocupação de quando falamos, quando construímos uma mensagem, quando comunicamos, ter esta sensibilidade de perceber que quem está do outro lado é diferente.
Ok? Portanto, peço desculpa pelo tempo que vos tomei e vamos a isto. Bom dia a todos. O telefone vem para aqui, para a Flávia ouvir. Muito obrigado pela apresentação e muito obrigado pela oportunidade para partilhar convosco agora durante um bocadinho sobre um tema que me é querido, que Nuno, não te queria chamar Camelo, mas pronto. Sim. Logo de manhã. Sim. O Nuno escolheu a palavra conteúdo e, de facto, eu agradeço. A minha área de formação e profissional sempre foi mais a técnica, mas sempre houve este desejo de juntar a técnica ao conteúdo e foi por isso que, entretanto, fui também entrando e fui chamado também a entrar na comunicação da Igreja, porque, de facto, nós temos, como já falámos ontem, o melhor conteúdo. Nós somos chamados a comunicar uma pessoa e essa pessoa é fantástica e por isso ser fantástica é que é ótimo de a comunicar. A mim pediram-me para falar de lives. Já entramos por aí do que é uma live. Pronto. Sim, eu podia começar então por duas perguntas. Porque ontem acabámos em alta, não é? Acabámos a falar de Tinder, portanto o nível está muito alto, portanto não vai ser fácil nós mantermos a fasquia, mas pronto, vamos tentar nesta manhã. Mas se calhar a pergunta, atendendo à plateia, toda a gente sabe o que é uma live? Essa é a primeira questão. Sim? Não? Já alguém viu uma live? Não. Pronto. Mas é porque às tantas estamos a falar de coisas que para jovens, e eu já não estou, eu já sou isto, a Bíblia também, começa-se pelo vinho velho, vai acabar depois com o vinho bom daqui por um bocadinho, mas pronto. As lives já existem há muito tempo na comunicação, ou os diretos já existem há muito tempo na comunicação, mas de facto as redes sociais vieram fazer aqui uma versão 2.0 ou uma versão 3.0 das lives. E o que eu vou tentar durante estes 10 minutos, já agora vou pôr aqui o cronómetro para não me perder aqui, senão, é explicar brevemente o que é uma live, quais são as diferenças de um direto tradicional de rádio ou televisão, onde eu comecei nestas lives, para a versão das redes sociais e que temos agora. O que é que procuram os jovens numa live? Isso tive que perguntar porque eu não sabia, já não... Pronto. E que conteúdos é que podemos propor, que pistas é que podemos propor, que também era um bocadinho este desafio para a live, para as lives, para os diretos nas redes sociais. Nas redes sociais, portanto, é um bocadinho aquilo que nós vemos na televisão e na rádio e começámos a ver, mas que nas redes sociais, na internet, permite uma interação e um sentido de comunidade muito à frente. Pronto. Os mais conhecidos, se calhar, serão o TikTok, o Instagram, o Facebook, não propriamente, mas há o YouTube, obviamente, e vão aparecer certamente muitas outras coisas, porque isto, como falámos ontem, a evolução é muito rápida. Quando nós lá chegarmos, já apareceram mais de 2 ou 3. Antes de entrar aqui um bocadinho nas vantagens do que é uma live, lembram-se do vídeo que o Monsenhor Lúcio passou ontem, da oração na Praça de São Pedro, durante a pandemia? Toda a gente acompanhou essa oração na altura. Estávamos todos fechados em casa, em princípio, sim. E acompanharam em direto ou em diferido? E porquê? Porque alguém passou, mas porquê é que nós quisemos, porquê é que toda a gente quis participar no direto? Para estar em comunhão, para estar lá. Não é? E o direto tem esta força. O direto transporta-nos para o local. Não é? Naquele momento. Eu estou lá, eu faço parte de uma comunidade que se reúne naquele evento, naquele encontro, naquele jogo de futebol. Ninguém convida. Estávamos a falar de futebol. Olha, queres ir lá à casa ver o Porto Benfica que passou a semana passada?
Né? Vamos lá à casa para ver o jogo que acontece agora. Né? É uma experiência comunitária e que não é meramente territorial nem presencial. E voltamos à conversa de ontem para as gerações de hoje, para os jovens, mas não só. O virtual e o presencial estão misturados, não são mundos separados. O mundo virtual é um mundo habitado por pessoas reais que têm relações reais e que têm relações virtuais ou que têm as duas realidades em simultâneo. Basta falarem com os avós quando conseguem falar com os netos por WhatsApp. Não é? Quer dizer, o meu irmão esteve em Angola 4 anos e foi a oportunidade que eu tive de falar com os meus sobrinhos. Quer dizer, claro que era ótimo estarmos juntos e fazer uma sardinhada todos juntos. Não era possível. Bom, e isto aconteceu com o Papa Francisco durante a pandemia, tivemos essa oportunidade, aconteceu durante as Jornadas Mundiais da Juventude, que é também aqui o mote que aconteceu para estas jornadas. Acontece no desporto, e isto é óbvio para quem quer que acompanhe o desporto, é óbvio num reality show, que muitos dos nossos jovens e dos nossos adultos veem e acompanham. As pessoas querem saber o que acontece agora, querem saber quem sai ou quem entra agora, e é um mundo onde eu também tenho trabalhado, do ponto de vista técnico. Os Jogos Olímpicos, num festival de música. Nós temos a música acessível no Spotify, na rádio. Porquê é que eu quero ir a um festival de música ou quero acompanhar? Porque é que as rádios continuam a transmitir festivais de música e cada vez mais? As rádios, as televisões. As pessoas querem fazer parte da experiência. E nas celebrações religiosas a mesma coisa. Já nem entro, acho que não vale a pena entrar por aqui, que há celebrações que têm que ser, a Eucaristia só pode ser transmitida em direto. A transubstanciação acontece naquele momento, não acontece gravada à meia hora. Mas há também a experiência comunitária. Não é? Portanto, nós já temos essa experiência. E o que é que os jovens procuram? Está aqui as vantagens. Interatividade em tempo real. Pronto, olha, só porque eu não vejo... Isto é verdade. Interatividade em tempo real. O que é que os diretos trazem a mais? Eu posso reagir, eu posso gostar, não gostar, eu posso comentar, eu posso perguntar, eu posso dar feedback imediato. Aliás, há conteúdos de humoristas que podem ser alterados de acordo com as reações no momento. Não é? E os meios tradicionais estão-se a adaptar a isto. A rádio adapta-se com muito mais facilidade, mas estão sempre a perguntar, querem reação dos ouvintes, querem saber o que é que estão, onde é que estão, o que é que estão a fazer. O Diogo saberá muito mais do que eu. E a televisão vai fazendo o mesmo. Autenticidade. O facto de ser em direto dá uma sensação de autenticidade. Não é editado, não é alterado. Já foi. Para o bem e para o mal já foi, já aconteceu. É o bom e o risco do direto, que tem riscos também, claro. Há uma comunidade que se reúne, há uma experiência comunitária e eu pertenço a esse grupo que está a acompanhar aquela cozinheira que está a fazer um prato, porque eu gosto de cozinha, ou aquele padre que fala, ou aquele padre Guilherme que passa música que eu gosto, ou que eu acho interessante. Eu reúno-me à volta de alguém. Há diversidade de conteúdo. Na internet há espaço para tudo. E há interesse para tudo, porque o público é todo. É gigante. E há uma possibilidade de ligação entre o produtor de conteúdo e o público-alvo direto, como não há nos meios, nos restantes meios. Na rádio e televisão. Eu vou voltar sempre aqui porque são assim, os mais diretos. O acesso direto, lá está, era o que estava a dizer. Acesso direto ao criador. Não há aqui intermediários. E há a mobilidade. Eu posso assistir, eu posso participar onde quer que esteja. Nas jornadas, eu tenho Mundiais da Juventude, houve gente que não participou e que pôde participar remotamente, pôde acompanhar remotamente, mas houve gente que estava num lado e podia acompanhar o que estava acontecendo no outro. Eu podia estar na Alameda, no Festival Aleluia, organizado ali pela comunidade de Shalom, e podia estar a ouvir o padre Robert Galea na Praça do Comércio. Não é? Portanto, dá-me possibilidade de estar onde eu quiser a acompanhar outras coisas. E o direto tem esta vantagem.
Bom, o que é que os jovens procuram nas lives? Eu não sei, portanto eu procurei. O telefone está aqui. Perguntei a 5 jovens, aos meus sobrinhos e aos meus afilhados, essa é a primeira. O que é que vocês veem? Porque eu produzo e trabalho na parte técnica e de conteúdo também, como falámos, tenho tentado fazer esta ponte, mas não sou jovem, não vejo o que eles veem. O Miguel, é o meu afilhado, vejo quase sempre jogos, mas há quem goste de ver lives onde é só pessoas a falar. Isto são as respostas deles, portanto, jogos. Não sei se toda a gente tem noção, eu já mostro. O negócio, o que é o gaming e o e-gaming online, com diretos brutais. Os clubes profissionais de futebol já têm equipas de e-gaming, portanto, como devem calcular, não são trocos que estão aqui que mexem, não é? Portanto, é um mundo em expansão gigante. A Inês não vê, não acha muito interessante, mas uma amiga minha gosta de música. Isto é também minha afilhada. O André é o meu sobrinho. Gosta de ver jogos, torneios. Não faço ideia de que jogos são estes, desculpem, Valorant e o CSGO. Pronto. Gosto de pessoas a responder a perguntas, disse-me a Beatriz. E o Diniz o que valoriza é a interação. Entretanto, perguntei a quem percebe mais disto do que eu, ao ChatGPT, que acho que é um bom tema para o futuro, a inteligência artificial, próximas jornadas, quer dizer, não vale a pena fugirmos dela, isto está aí, não vai sair. O que é que os jovens procuram nas lives? Gaming, mais uma vez. Música ao vivo, conteúdos de estilo de vida, entretenimento, tutoriais e educação, talk shows e podcasts, já entraremos por aí, desportos, política, ativismo, live streams sociais, conteúdo e entretenimento variado. As lives têm esta vantagem. As lives, a internet, veio democratizar, de facto, o acesso ao direto. Qualquer pessoa pode ser produtora de conteúdo. E a Igreja tem muito conteúdo que pode colocar nas lives. Se deixar de ter medo de arriscar, porque é um risco, se conhecer o seu público, o que é que as pessoas querem ver, escutar o que é que as pessoas querem ver, mas também sabendo que as grandes questões, àquela pergunta de ontem de que Jesus é a resposta, as grandes questões serão sempre as mesmas. Quem é que eu sou? O que é que ando aqui a fazer? O que é o mundo? Qual é o problema do mal? Porque é que houve um terremoto em Marrocos e morreram não sei quantas pessoas? Estas inquietações, qual é o meu propósito? O que é que eu ando aqui a fazer? Nasci por acaso? O que é que Deus quer de mim? O que é que o mundo quer de mim? Mais coisa, menos coisa. As inquietações dos jovens, ou de quando nós éramos jovens, ou dos idosos, se formos ao essencial, se calhar serão as mesmas, com outros nomes, com outras dificuldades, com outras formas de comunicar, porque a realidade é diferente. Mas o potencial é diferente. O potencial é gigante, é enorme. E para já. O meu live está a terminar. Uma das coisas do live é o tempo. O cumprir o tempo é uma coisa que é muito importante. O que é que podemos propor? Só como pistas e depois falaremos. Conteúdo que favoreça a criação de comunidade, que favoreça o sentido de pertença a um grupo. Ou potenciar grupos que já existem e transportá-los para um mundo onde os jovens já habitam também, mas também convidar outros e partir dessa para o real, como falámos ontem. Mas o sentido de pertença, o sentido de comunidade é algo que todos buscamos e os jovens também. Interação. Voltamos à conversa de ontem. Não estamos habituados à interação. Estamos habituados a falar de cima para baixo. E pronto. E nas redes sociais, já falaremos, mas nos diretos, nas lives, implica que haja reações e que haja comentários e que possa existir comentários de coisas que eu disse e que não concordam, ou que não percebo, ou que não sei, ou que me questionem, e que isso seja uma oportunidade para ir mais além, para falar. Conteúdos que sejam significativos. Aquilo que falámos na lista anterior.
Nós na igreja temos concertos, temos música. Temos momentos de oração. Temos coisas muito bem feitas. É diferente rezar presencialmente de rezar remotamente? Há menos sentido de pertença? Há tantas missas de corpo presente? Será que virtualmente não há missas sem ser de corpo inteiro? Se eu estiver de facto com aquela comunidade que está a celebrar? Não sei, são questões. Não sei. As celebrações, temos momentos, eucaristias, orações. E depois conversas sobre temas relevantes, atualidade, questões morais, éticas, diálogo interreligioso, testemunhos, aquilo que falámos ontem. Tudo é tudo um mundo, mas não há como perguntar aos jovens também o que é que eles querem ouvir nestas lives, o que é que querem que o Sr. Bispo fale, o que é que querem perguntar, o que é que... Pronto. E há riscos, há dificuldades, mas de facto o direto tem muitas vantagens, veio para ficar, não vale a pena fugirmos, as lives estão aí, vão continuar, o futuro vai, com o 5G, com a questão dos hologramas, a presencialidade vai trazer muitos desafios às lives e vai continuar a desafiar a Igreja neste sentido. E corremos o risco de, quando começarmos, já vamos atrasados, porque já há coisas mais à frente. E não é só uma questão tecnológica. Não é? O objetivo, ontem foi dito por alguém, não me recordo, mas o objetivo não é a tecnologia, o objetivo é a comunhão. Não é? Todos os meios são válidos se servirem para falar de Jesus, ajudar as pessoas a aproximarem-se de Jesus e para criar comunhão. E uma igreja de batizados, cada um com a sua função, mas em que caminhamos juntos, e isto voltamos à questão do sínodo, e as redes sociais vêm muito, as redes sociais e as lives vêm muito ajudar neste caminho sinodal, parece-me. Muito obrigado e desculpem aqui os minutos a mais. Tá. Obrigado, António. Duas coisas daqui. Uma live é vida. Live é vida. É Cristo vivo. Pode ser Cristo vivo. E perguntem aos jovens o que é que eles querem. Diogo. Então, antes de mais, muito bom dia a todos. Obrigado por me terem recebido aqui também, junto de vós. Obrigado à doutora Isabel Figueiredo pelo convite para estar aqui presente. Hoje, para falar sobre podcast. E eu preparei aqui 10 minutinhos para falarmos todos sobre o potencial do podcast na comunicação à escala global. E vou partir sempre de exemplos que me são próximos, não só da carteira de podcast da Mega Hits, rádio do Grupo Renascença Multimédia, onde trabalho, mas daquele que é o meu podcast também dentro deste portfólio. Bom, mas como vos revelava já aqui um bocadinho, antes de avançarmos, queria tornar comum, queria comunicar convosco aqui uma questão. Podcast. O que é isto de podcast? Podcast, na forma mais resumida que o poderemos descrever, é áudio sobre demanda. Uma comparação serão as séries que hoje em dia estão massificadas, seja através de serviços de streaming, seja através de canais de televisão. No fundo, são séries que têm a componente vídeo. São séries em áudio. Isto é um podcast, é o formato podcast, que se dividem em programas, chamados shows, e depois se subdividem em episódios. No fundo, como as séries. Daí também a comparação. E agora que sabemos o que são podcasts, quem sou eu, não é? Quem sou eu e porque é que sou eu que vos falo de podcasts nesta manhã? Eu chamo-me Diogo Pires, eu faço rádio desde os 12 anos, desde a altura em que vivia com os meus pais, e este era o meu quarto na casa dos meus pais, ainda ali com uma mesa de mistura que me levou 12 meses de mesada a juntar dinheiro para comprar. Mas isto para vos dizer que eu faço rádio desde os 12 anos e, curiosamente, desde os 12 anos que quero fazer rádio na Mega Hits. Portanto, as coisas correram bem, não é? O caminho levou-me até lá. Não, eu também não tenho 12 anos hoje.
Não, a apresentação é de 2023, a fotografia seguramente não é, até porque isto era no Chiado e nós hoje já não estamos no Chiado. Bom, mas eu hoje na Mega Hits sou o apresentador que sempre quis ser e sou um conjunto de outras coisas que descobri que gosto muito de ser também. Sou produtor, copywriter, faço a gestão de conteúdos web e faço a gestão também do portfólio de podcasts, e eu acho que é isso que me traz aqui hoje para falarmos um bocadinho sobre podcasts. E eu, talvez, para falar um bocadinho sobre podcasts convosco, devo dizer que a inovação é uma característica que está presente no Grupo Renascença Multimédia e, em particular, na Mega Hits, desde sempre. Faz parte do nosso ADN. E desengane-se quem achar que o podcast é uma inovação. Nós não estamos a falar de inovação quando falamos de podcast per si, porque é um formato que já existe há muito tempo. Hoje em dia encontra-se massificado. Essa é a diferença. Bom, nós publicamos podcasts com a Mega Hits desde antes de haver uma massa expressiva de audiência para este formato. Isso foi ótimo porque nos permitiu crescer, cometer erros e hoje estarmos super bem limadinhos, super bem limados na produção deste formato para que depois possamos ter números tão interessantes quanto aqueles que vos vou apresentar mais à frente. Falando de inovação, e aqui sim conseguimos cruzar inovação com podcasts no Grupo Renascença Multimédia, nós lançámos no ano passado um agregador de podcasts. O que é isto, um agregador de podcasts? Primeiro, um nome super original que lhe demos, Popcasts. E no fundo esta é a casa de uma série de podcasts diferentes que existem em Portugal e no mundo, e é uma marca do Grupo Renascença Multimédia. Falaremos mais sobre este agregador de podcasts mais à frente. Em particular, a oferta de podcasts da Mega Hits, que é com essa que eu trabalho diariamente. Estes são os nossos 24 podcasts ativos neste momento. Nós temos uma oferta vasta, variada, que cobre uma série de nichos e outros tantos públicos no geral. E devo partilhar convosco que o podcast e o formato podcast e esta questão das redes sociais e a comunicação em todos estes canais está a influenciar a forma como nós fazemos rádio hoje em dia. Nós hoje temos reuniões para pensar snackable content. O que é isto? Conteúdo passível de ser consumido em pequenas porções. Dentro daquela que é a emissão geral da Mega e dos programas que fazemos, nós construímos conteúdo que isoladamente possa viver tanto nas redes sociais como em formato podcast. Portanto, isto está a influenciar também a forma como nós pensamos um meio de comunicação tradicional que é a rádio. Bom, e nós na nossa oferta temos dois tipos de podcasts. Estes que resultam de pequenos certos que retiramos da nossa emissão. Muitos dos que estão aqui são esse caso. Algumas rubricas que existem nos programas da manhã, da tarde, e que depois têm a sua vida também em formato podcast. E depois também temos o outro tipo de podcast cujo conteúdo é trabalhado e criado exclusivamente para este formato. Dentro destes, inclui-se o meu Manual de Boas Ideias, que é um podcast sobre ideias geniais e pessoas empreendedoras. Isto é a frase-chave para vos descrever aquele que é o meu Manual de Boas Ideias, onde eu converso com empreendedores portugueses, para já, só portugueses, e onde partilho também algumas reflexões que faço e que tenho sobre o mundo empreendedor. É um podcast de nicho, nós trabalhamos para um target muito específico, jovens empreendedores com idades compreendidas entre os 18 e os 34 anos e que vivam em grandes cidades. Eu não vou explicar o porquê desta última característica, depois se quiserem coloquem essa questão, para não estar aqui também a comer muito tempo e para vos ir plantando algumas questões se quiserem depois colocar. Mas queria partilhar convosco alguns resultados que temos obtido com este podcast. Primeiro, dizer-vos que é um podcast super recente. Nós lançámos este Manual de Boas Ideias em junho deste ano. Portanto, tem 3 meses. Mais coisa, menos coisa. E trago-vos dados de ontem à noite, para que seja mesmo super atual. Entre os 11 episódios do podcast, onde metade foram partilhados com outros empreendedores, à conversa com eles, e outra metade serei eu a falar sozinho nos episódios mais curtinhos também, não mais do que 10 minutos quando sou eu sozinho, também para não amassar. Para também não vos maçar a vocês
são só 10 minutinhos hoje. Entre estes 11 episódios nós tivemos, ontem à noite tínhamos 4.230 reproduções. Ou seja, os episódios do podcast foram ouvidos 4.230 vezes, o que dá uma média de 886 reproduções por cada um dos 11 episódios. E um dado muito interessante é que se olharmos para o total de tempo de escuta, para o tempo de escuta total desta marca, do Manual de Boas Ideias, somamos mais de 17.000 horas ouvidas. 17.000 horas ouvidas entre todos os episódios de um podcast que saiu em junho, que tem 3 meses de vida. 17.000 horas que se dividem entre uma série de países do mundo. Não estão aqui todos, mas também era muito maçudo encher um slide com imensas bandeiras, portanto trouxe só aquelas que são os países principais onde o Manual de Boas Ideias é ouvido. Posso-vos dizer que 80% da nossa audiência está em Portugal e o resto está repartido entre Suíça, Reino Unido, Países Baixos, França, Estados Unidos, por aí fora. Seguramente, países onde existe uma comunidade portuguesa, que no fundo são todos, mas onde a comunidade portuguesa tem alguma expressão, porque é um podcast também inteiramente falado em português de Portugal. Não vou só colocar essa restrição, mas é um podcast falado em português. E depois, há 2 semanas, aconteceu uma coisa muito interessante e muito engraçada também. Nós recebemos um e-mail na sexta-feira, ao final do dia, que dava conta de que éramos o podcast mais ouvido na categoria de empreendedorismo em Portugal. O Manual de Boas Ideias era o segundo podcast mais ouvido na categoria Mãe, Negócios. E entre todos os podcasts que existem em Portugal, e acreditem, são milhares e milhares e milhares, nós éramos o 19º podcast mais ouvido. Entre todas as categorias. E depois um dado também interessante que eu adicionei aqui ao slide, éramos o segundo podcast mais ouvido na categoria de empreendedorismo no Luxemburgo. Nesta semana, e aqui está a parte ainda mais engraçada da coisa, é que o Manual de Boas Ideias apareceu também no top de podcasts mais ouvidos no Brasil, na Suíça, nos Países Baixos e no Japão. E a seguir eu posso falar convosco sobre aquelas que são as razões que eu acho, enquanto autor do Manual de Boas Ideias, que estão a trazer estes resultados, se depois quiserem colocar essa questão. Eu fui muito chato com isto dos dados, espero que não. Mas isto foi sobretudo para vos mostrar a força do formato podcast na globalização de uma mensagem, naquilo que nós queremos transmitir, neste caso falantes de língua portuguesa que se encontram dispersos, espalhados pelo mundo. E se o mote que nos metou aqui hoje foi a Jornada Mundial da Juventude, eu acho que será seguramente interessante olharmos para este formato daqui para a frente. Bom, eu não quero terminar, tendo em conta que já estamos aqui na barreira dos 10 minutos, eu não quero terminar sem, primeiro, claro, convidar-vos a subscrever o Manual de Boas Ideias. Ouçam, é um excelente podcast. E tem aqui o QR Code que vos leva a uma série de links para subscreverem o podcast e ouvirem os episódios que estão para trás. E deem-me feedback, que eu gosto sempre de saber aquilo que as pessoas vão achando. Acabei de revelar uma das características que eu acho que está a levar a estes números para o podcast. E segundo, claro, passem pelo site do Popcast, o agregador de podcasts do Grupo Renascença Multimédia, porque não é apenas a casa para os podcasts das rádios do grupo, seja da Renascença, da RFM ou da Mega Hits, mas é também uma porta aberta a criadores de conteúdos para alojarem os seus podcasts e impulsionarem também o alcance das suas mensagens pelo mundo. É uma ferramenta que está ao dispor de todos vós para fazer com que as vossas mensagens cheguem mais longe, neste caso em formato podcast e videocast também. Mais uma semente plantada, depois se quiserem falar sobre isso falaremos. Muito obrigado. Obrigado, Diogo. E pronto, não há volta a dar, não é? Consoante isto que o Diogo nos veio dizer, não há como voltar para trás. A comunicação é cada vez mais isto, não é? Esta rede que acontece a toda a hora em todo o mundo. E ainda só no planeta Terra. Então temos a Flávia agora. Bom, primeiramente, bom dia, obrigada pelo convite. Estou muito feliz mesmo em participar com vocês. Queria de verdade estar aí presencialmente, mas graças à internet, graças a Deus, a gente pode desenvolver também essa forma de apresentar à distância. Então, nada como o tema da comunicação, para a gente também já estar aqui usando ela a nosso favor. Bom, a gente vai aqui conversar um pouquinho sobre a questão da evangelização digital com os influencers, que foi a minha principal missão
na jornada. Quero me apresentar brevemente. Eu trabalho com branding e marketing digital já tem 15 anos e sou completamente apaixonada por histórias, por conexões, por entender a sintonia de como é que as coisas fluem, organizar isso, planejar isso e desenvolver um conteúdo que vá conectar mais e mais pessoas, mais e mais almas, hoje para Deus. Já trabalhei com marcas como a Carolina Herrera, o Grupo Boticário aqui no Brasil, e agora, com a alegria de ter participado também, ter trabalhado com a marca Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Desenvolvo também, além de alguns clientes que eu trabalho, com toda a estrutura de branding e entendendo quais são as ferramentas no marketing digital que a gente vai trazer dentro de cada marca, dentro de cada projeto, alguns projetos especiais também. Mas aqui eu quero trazer um pouquinho sobre a jornada, como foi um pouco da minha jornada dentro, né, da grande jornada mundial. Todo esse meu conhecimento eu fui entendendo que, na verdade, a minha carreira profissional, na verdade, Deus estava me conduzindo e lapidando os talentos, lapidando as minhas habilidades e o meu olhar para, na verdade, levar a palavra dele adiante, que, para mim, é o que me faz brilhar a alma. Então eu entrei para a equipe de redes sociais, desenvolvendo ali a questão dos conteúdos, trabalhei diretamente com a Teresa e em seguida já fui encaminhando, entendendo o trabalho com a questão do storytelling, então como desenvolver o contar das histórias de uma forma que realmente quem estivesse do outro lado da tela se conectasse e vivesse a jornada mesmo estando à distância. Então, a gente desenvolveu bastante conteúdo com relação aos stories. E, em seguida a isso, eu recebi um convite muito especial da Mariana Craveiro sobre os influencers, se eu topava o desafio de conversar com esses influencers e trazer o marketing de influência para dentro da jornada. Ela já tinha iniciado já esse trabalho com alguns influencers, já tinha conversado com alguns, e aí dentro disso, e também um dos projetos que eu desenvolvo na minha empresa, é o marketing de influência, entender quais são os influencers que estão de acordo com cada marca, para poder comunicar a mensagem da marca sem ruído, né? Ou com o menos ruído possível. Então, aí está um pouquinho da equipe, ali da nossa sala, e também no Media Center, onde eu acompanhei de perto durante a semana mesmo da jornada. Aqui eu já vou até conversar um pouquinho com vocês sobre alguns desafios que a gente já teve ali frente durante a jornada, mas também nessa conversa, nesse contato com os influencers. O Jonathan, ele foi... Quando a Mariana me passou esse desafio, o Jonathan, eu montei a lista, ele era o primeiro. E conversei, eu montei a lista e foi a primeira coisa que eu fiz, eu aqui compartilhando e abrindo meu coração para vocês. A primeira coisa que eu fiz foi levar essa lista lá na capela, e junto ao Santíssimo eu entreguei a lista e pedi para Deus para que ele trouxesse quem eram os influencers que ele queria. E o Jonathan foi o desafio de ser uma das maiores vozes hoje dentro do catolicismo para os jovens e mundialmente falando. Então, como que a gente poderia trazer isso de uma forma do que a gente tem, gratuita, e que ele entendesse, isso eu imaginava mesmo que ele fosse entender, mas que ele compreendesse e vestisse a camisa de fato da jornada com a gente. De início, o não era claro, mas em conversa com a assessora dele, e veio uma intuição muito forte no momento de vou seguir só com uma ideia de conversar como se fosse a empresária, ou eu converso como realmente a pessoa que está ali vivenciando a jornada. E conversando com a assessora, eu falei, olha, eu sei que por enquanto não a gente já tem, e realmente já tinha sido falado um não,
mas que se ela pudesse fazer a parte dela com todo o amor, com toda a dedicação e pensando exatamente em como a gente poderia atingir mais e mais jovens que eu conheço relatos pessoalmente que não tinham ainda nem escutado falar de Jesus e que através do Jonathan tem essa missão. Se ela pudesse fazer, eu estava indo para a capela rezar de novo. E aí fiz isso e foi uma questão de 15, 16 dias. A gente conseguiu sim. E aí de início também, ele não marcaria a jornada, ele foi muito claro que ele não marcaria a jornada. E aí eu entrei de novo, falei, por favor, eu vou lá entrar em oração de novo, faz a sua parte, a gente precisa que a jornada esteja junta, é para isso que a gente está precisando comunicar, a gente precisa levar a mensagem. E aí, no fim, ele acabou, por uma linda surpresa de Deus, ele acabou marcando não só a jornada, a página em português, como também a página em inglês, e se tornou um dos vídeos mais vistos do nosso perfil. Então foi um trabalho muito legal, muito bonito, com o agir de Deus acontecendo o tempo todo, como a gente bem sabe, mas para mostrar para a gente de fato quanto vozes influentes conseguem conectar mais e mais e mais jovens. A gente também teve a alegria de tê-lo na Cidade da Alegria, e foi lotou aquele espaço, foi muito bonito de ver o espaço todo em silêncio, escutando o que o Jonathan tinha para falar. E eu acredito muito, agora até abrindo um parênteses de outro ponto que eu já gostaria de trazer para vocês, eu acredito muito na força da influência dos influencers como os novos discípulos. Então, são discípulos digitais, porque hoje, graças a Deus, Deus permitiu que a internet acontecesse. E Deus permitiu que a internet acontecesse para levar a palavra dele adiante. Se antes era Pedro, Paulo, João, hoje a gente tem o Jonathan, temos todos, a cada um de nós, temos também a nossa parcela de influência, e entender quem são essas vozes que estão ganhando cada vez mais espaço para trazer, para levar, na verdade, cada vez mais a palavra de Deus à frente. E aí, desse projeto, nasceu também o primeiro espaço de encontro para influencers na JMJ, que foi muito especial desenvolvi em parceria um projeto assinado por mim, pela Heloísa, e o Paulo acompanhou de perto. Aliás, muito obrigada, Paulo. E foi muito, muito legal mesmo ver o caminhar desse desenvolvimento para a gente ter um espaço que recebesse esses influencers, para que a gente tivesse uma conversa olho no olho e não só a questão de estar online. A gente sabe que o digital é extremamente importante, mas também essa conexão de marca-jornada com a marca desses influencers. E aí eu quero aqui brevemente também contar para vocês como é que foi desenvolvido, qual foi o intuito. Até, Nuno, você trouxe aí a questão da mensagem, da comunicação como salvação, e é um dos pontos que a gente trouxe no storytelling desse espaço. Aqui, logo que o influencer ele entrava no elevador, já tinha uma mensagem que estávamos à sua espera. Então, para ele já sentir que, nossa, tinha alguém já pensando em mim. Ao entrar na sala, ele olhava para baixo e ele encontrava essa mensagem que ele estava exatamente onde era para ele estar. Ao olhar para o lado direito, ele encontrava esse espaço, onde era um espaço de convivência, que a nossa ideia era, para que se ele quisesse fazer uma foto, ter um momento mais coletivo, tinham vários puffs, assim como também, se ele quisesse ter um momento sozinho, ele conseguiria fazer esse registro como um espaço instagramável sozinho. Então, com uma frase também do Papa. Em seguida, ele ia para esse backdrop, onde eram feitas as principais fotos,
E a nossa ideia aqui era ter uma comunicação bem mais jovem de Instagram, totalmente voltada para a comunicação no Instagram. Então, uma linguagem mais dinâmica, as comunicações, ali até como um sentido de fazer uma foto com o Papa. Foi bem legal, assim, foi um espaço que as pessoas gostaram bastante. E em seguida, por último, penúltimo, na verdade, ele ia para esse espaço como se fosse a ideia aqui, a nossa, voltando aqui um pouquinho, era para que a gente precisa comunicar no coletivo, então essa parte onde tem os puffs era para a intenção de a gente precisa comunicar a palavra, trazer mais pessoas junto com a gente, mas a porta estreita para a gente entrar para o céu, para a salvação, ela é nossa. Então a salvação é nossa. A gente vai sozinho para essa parte. Mas também com uma frase adaptada da Madre Teresa, que o sorriso é a porta para o amor. Então essa questão de a gente convive, a gente tem o convívio, mas o contato com o céu vai ser aqui nosso. E por último, aí a gente também, a hora que eles iam embora, tinha esse mural onde eles deixavam a própria marca para deixar registrada a passagem deles por esse primeiro espaço que a gente teve, que a gente conseguiu desenvolver, mas que vai seguir, que vai dar sequência. Então, a próxima jornada, a ideia é esse mural ele está guardado e aí que ele vá para a próxima jornada com Deus escrevendo a sua história. E aí está aqui o espaço, esse é o storytelling do espaço dos influencers. E ainda no banheiro a gente colocou esse adesivo com um likezinho aqui em cima, toda usando a comunicação, claro, em respeito à marca, mas você foi criada a imagem e semelhança de Deus. Aqui a equipe maravilhosa que desenvolveu esse projeto, foi lindo, foi muito especial mesmo ter criado isso tudo com cada um deles e ter recebido cada influencer. Foi muito, muito especial mesmo. O brilho na alma está aqui, assim, cada minuto que eu falo sobre isso. E aqui, conversando tanto com o Diácono quanto com o Padre Paulo, eles trouxeram foram dois influencers que a gente recebeu, e eles trouxeram os depoimentos. Aqui o Diácono René, sem dúvida, um dos momentos mais memoráveis da jornada foi o tempo que passei no espaço para influencers. Esse espaço é um reflexo da preocupação que a igreja deve ter por evangelizar o continente digital. O espaço é uma ajuda incrível para potencializar a nossa missão como evangelizadores digitais. E aqui também o padre, o digital está cada vez mais a ser um lugar de missão. Durante a jornada no espaço de encontro de influencer, tivemos a oportunidade de partilhar caminhos de evangelização nessa nova terra missionária, seja de linguagem, seja de acolhimento no anúncio da vida de Cristo na atualidade. E eu também questionei sobre a questão do desafio, né, sobre o nosso desafio da igreja da evangelização no digital, e ele me trouxe que a tensão entre o chegar a essas muitas pessoas, milhares, e a possibilidade de acompanhar de forma mais pessoal. E aí aqui, para mim, o que eu sempre converso, até né, falei bastante sobre isso em conversas durante a jornada, é o compromisso com a verdade. O compromisso com a verdade que eu trago aqui é a verdade que esse influencer traz através das postagens, através dessa conexão, dos stories, de lives. Então, é um compromisso e um respeito com a autenticidade de quem ele nasceu para ser, mas a verdade contemplando exatamente quem ele é. Então, não aquela coisa que hoje as pessoas usam muito o Instagram, as redes sociais, como um filtro, literalmente um filtro do que não é de verdade. Então, esse compromisso com a verdade, ele é tanto a verdade com a verdade do ser, a construção do ser único, mas também com a verdade que traz na palavra de Deus. Então, o compromisso com isso, eu acho que é um dos grandes desafios, de não colocar um filtro sempre que for colocar o seu post online. Então, entender e alinhar muito bem essa comunicação com esses influencers em respeito ao que a igreja traz. E também o dar as mãos aos jovens de forma online. Então, hoje, em Portugal, a gente percebe muito
esse desafio de forma latente. Então, como que a gente pode passar da tela e o jovem entender que a gente está dando as mãos de fato para ele, através de um post, através de um conteúdo, como que a gente pode tocar, ele permite esse sentir de fato acontecer e, em seguida, ele conseguir dar o passo para a igreja. Então, esse também é um dos desafios que eu trago aqui como pontuado. E também a igreja de braços abertos para receber como todos e todos, assim como o Papa comentou, trouxe na homilia. E assim, tendo esse mix muito bem alinhado, a gente consegue ter essa comunicação cada vez mais clara, cada vez mais transparente e cada vez mais de verdade. Aqui eu trago uma frase da Santa Teresinha, que eu sou devotíssima. Sigamos o caminho da simplicidade, assim também como o Nuno trouxe, a comunicação simples, né, de forma simples. Entreguemos-nos com todo o nosso ser ao amor. Em tudo busquemos fazer a vontade de Deus, o zelo pela salvação das pessoas dilate o nosso coração. Então, que isso sempre nos movimente, que essa comunicação através do digital, essa evangelização online, nos motive sempre para a gente levar cada vez mais e mais e mais almas para Deus. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Flávia. Já nos estás a escutar agora. E a marca que a Flávia nos traz aqui é que os influencers promovem encontro entre jovens e a Igreja de Braços Abertos. Portanto, essa é a marca da simplicidade e do caminho de não retorno. É esta promoção deste encontro. E seguimos, não é? Pode ser? Olá, não sei se me conseguem ouvir, sou assim pequenina e pronto. Então, olá, eu sou a Teresa. Nos últimos 8 meses estive a trabalhar na equipa de redes sociais da Jornada Mundial da Juventude e quando o Paulo Rocha me convidou para vir aqui expor o meu testemunho e também quais foram os desafios que nós lidámos ao comunicar igreja no digital, eu fiquei logo assim um bocadinho nervosa. Desde já faço a nota que estou um bocadinho nervosa, portanto, as coisas, acho que há um padrão. E, efetivamente, comunicar a igreja no digital só por si é um desafio, não é? Se, quando falamos presencialmente, falar sobre a religião pode ser um tema um bocadinho mais difícil, quando passamos para as plataformas digitais, onde não estamos só a lidar com o público católico, mas sim com qualquer pessoa que possa interagir com o nosso conteúdo, pode se tornar assim ainda mais desafiante. E esse foi também, ou melhor, esse foi um dos grandes desafios e um grande cuidado que nós sempre tivemos quando comunicámos a igreja e quando comunicámos o que era e o que foi a JMJ Lisboa 2023. A par disso, um dos grandes também desafios da jornada deste ano foi que era composta por peregrinos nativos digitais. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que a maior parte da nossa audiência encontrava-se presente no digital. Creio que até se fizermos aqui uma pequenina amostra, certamente que toda a gente vai ter uma conta numa plataforma digital, seja ela qual for, um Facebook, um Instagram, um blog, enfim, qualquer coisa, não é? Até mesmo um e-mail. E foi muito com este desejo de comunicar para todos os jovens que promovemos muito desde o início esta criação de comunicar em todas as línguas. Nós na jornada tínhamos 5 idiomas oficiais, que era o português, italiano, espanhol, francês e inglês, e a par disso trabalhávamos com mais 15 línguas não oficiais. Claro que não tinham a atividade digital, não é? Que tinham estes 5 idiomas oficiais, mas que também iam tendo ao longo do tempo e durante a semana da jornada que tiveram ativos. Então, também aqui para não me perder, e esta questão de termos e de
desde sempre ter sido uma preocupação em comunicar nos 5 idiomas oficiais, era exatamente também com a palavra que o Nuno me deu, que era promover esta cultura do encontro, não é? A ambição da jornada, um dos pilares da jornada era o encontro de Cristo vivo no meio dos jovens. E esta cultura do encontro pode ser bastante fomentada nos meios digitais, porque efetivamente, e foi muito neste sentido que nós sempre trabalhámos, que era que a nossa comunicação chegasse efetivamente a todos. E quando nós falamos em idiomas, não estamos a falar... normalmente em comunicação fala-se muito da nossa audiência, qual é que é o nosso mercado, qual é que é o nosso país. E nós na jornada falávamos exatamente em idiomas. Porquê? Porque quando comunicamos em português, não estamos só a comunicar em Portugal. Estamos a comunicar para todos os países, e no caso no digital, para toda... peregrinos digitais que falem ou que compreendam o português. E este foi um dos nossos maiores desafios, não é? Porque estamos a pensar, primeiro não podíamos pensar num conteúdo só para o idioma em português, ou seja, todos os conteúdos que nós produzíamos eram pensados para pelo menos 5 idiomas, ou seja, seja um vídeo, seja um post, seja um story, aquilo que fosse, era sempre pensado de forma geral e depois traduzido e trabalhado para os 5 idiomas. E esta questão de termos esta preocupação, não é? Também nos leva a trabalharmos, e sobretudo a mim foi bastante gratificante, trabalhar então esta sensibilidade cultural, porque se calhar aquilo que faz sentido comunicar, ou se calhar uma coisa que em Portugal nós levamos, isto é perfeitamente normal, se calhar o Brasil ou se calhar Angola pode levar assim aquele conteúdo de uma forma um bocadinho mais extensa e igual para as outras partes do mundo, não é? Os espanhóis, por exemplo, os povos latinos da América Latina são povos muito mais efusivos e a sua presença nas redes sociais também se notou muito isso quando eu, não é, no caso, trabalhei com voluntários de todas as partes do mundo, não é? Porque a jornada vive de voluntários, e isso é a grande riqueza, e esta partilha e esta sensibilidade cultural que nos obriga a nós pensarmos num conteúdo de como é que pode ser ou não gerido no digital. Claro, sem nunca esquecer, que era aquilo que eu comecei por falar, que nós não estamos a falar para uma audiência só católica, ou seja, o nosso post pode chegar, o nosso conteúdo pode chegar exatamente a pessoas não católicas que podem interagir com o post de uma forma mais positiva e menos positiva. E este, se calhar, também pode ser um desafio bastante interessante que a Igreja pode explorar no digital, que é esta questão da evangelização, obrigada, evangelização através do digital, porque... E aqui, já estou a saltar aqui uma parte, mas já cá voltamos, porque efetivamente nós temos o poder de chegar a Cristo, de falar de Cristo a jovens que se calhar nunca ouviram falar sobre Cristo ou que se calhar estão mais afastados. E através do digital podemos chegar a eles, podemos chegar a estes jovens de uma forma mais orgânica, de uma forma mais natural e de uma forma mais, como é que é dizer, autêntica. E o Papa Francisco pede-nos exatamente isso, na mensagem que escreveu para este ano para as Jornadas da Comunicação Social, não é? Ele pede para que nós sejamos profissionais da comunicação ousados e criativos. E isto, de facto, é uma mensagem muito bonita, porque nós temos que ser ousados, temos que ser criativos, mas não nos podemos esquecer da nossa base. A nossa base cristã, os nossos valores cristãos e não termos medo de falar sobre Cristo nas redes sociais. E isto depois acaba por ser, e foi muito este desafio que sentimos na jornada, não é? Este jogo de cintura em que a Flávia também falava um bocadinho disto, e também o António, com a autenticidade de falarmos no digital, ou seja, sermos verdadeiros, sermos capazes de captar a nossa audiência por falarmos com eles diretamente ao coração. E através desta identificação, quando falamos ao coração do nosso público, não é? Que eles se vão, pronto, passa a redundância, identificar e que vão querer pertencer e vão querer interagir connosco. E isto aqui também revela muito, ou também se transforma muito no milagre do encontro, não é? Que o Papa Francisco também, este ano na mensagem das Jornadas da Comunicação, fala também muito sobre isto e que levanta este tema. O nós falarmos e não termos medo de falar de Cristo e, sobretudo,
apelarmos ao coração e falarmos com amor. Pronto, e também voltando aqui, também um bocadinho à parte de falar com comunicação, há sempre falar de comunicação nas redes sociais, ou seja, a comunicação é sempre um tema que foi estudado, não é? Certamente todos nós estudamos na faculdade ou nos nossos meios um bocadinho a questão do tom, da mensagem, como é que nós chegamos, a identidade da marca, e isso também se revela muito importante nesta questão de quando um público, ou quando o público interage pela primeira vez com uma publicação que nós tínhamos feito no digital, não é? Que reconheça logo a priori. Nós na jornada tínhamos muito essa preocupação, também tínhamos uma equipa de marca que o seu trabalho era rever, estava tudo consoante a cor, o código de cor, se fazia não dizer da jornada e tudo mais. E então, isso para dizer o quê? Ai, desculpem, estou um bocadinho nervosa. E isto para dizer que, efetivamente, falar sobre igreja no digital é, sim, um jogo de cintura, porque nunca nos podemos esquecer daquilo que queremos comunicar, não é? Os nossos valores, o amor que queremos pôr na nossa comunicação, mas, por outro lado, é o saber gerir como é que o público, neste caso não católico, pode se relacionar com a nossa publicação, porque efetivamente podem dizer coisas muito boas, mas também podem dizer coisas menos boas, e nós vamos ter que saber lidar com isso. E por norma há aquela frase que dizem que o amor, ou com... Não sei se vou dizer isto bem na frase certa, mas o tema é que quando nos derem raiva ou vingança, que respondemos com amor. E é um bocadinho isto que nós fizemos sempre na jornada. Também aqui falar um bocadinho nesta questão do milagre do encontro, não é? Que eu já tinha começado a falar há bocado, de quando o público verdadeiramente se identifica connosco. Aliás, fazendo aqui também uma dinâmica, certamente que todos nós temos alguém nas nossas redes sociais que gostamos de seguir, não é? E que cada vez que vimos um post ou algum conteúdo sobre a pessoa, que paramos e vemos e se calhar damos like e até mesmo vamos comentar a dizer: ai, que ideia gira, ai, que fotografia tão bonita. Pronto, isto porquê? Porque é que nós perdemos tempo da nossa vida a interagir com aquele conteúdo? Porque nos identificamos e porque aquilo nos faz chegar de alguma forma ao nosso coração, e porque gostamos, seja ele mais ou menos bonito, mas efetivamente porque nos identificamos. E comunicar a igreja, eu sinto que a grande base que poderá sair então desta comunicação da jornada, estou mesmo a terminar. Acho que não está relacionado. É exatamente nós identificarmos-nos com o público, porque se o público se identificar connosco, vai querer interagir. E esta interação pode ser um like, pode ser um comentário, mas é uma interação, significa que o público quer chegar a nós. E nós depois também temos o reverso da medalha, que é ouvir o público, não é? E claro que nós não podemos querer ter imensas interações, mas depois não dar feedback a essa interação do público. Por exemplo, lançamos um comentário, alguém vai comentar: ai, que giro, não sei o que, e depois o comentário fica ali em seco e não há nenhuma interação. Isto também é um ponto bastante importante, porque nós, ao voltarmos a interagir com o público através do comentário, seja um like, ou seja... Na jornada tínhamos uma senhora, nós, tínhamos assim alguns seguidores bastante fiéis que comentavam sempre a mesma coisa. Havia uma senhora assim já maior que punha sempre amém e assim aquele emoji dos brilhos, sabem? E nós inicialmente achávamos: que querida, pronto, e depois ficámos só tipo: ok, ela gosta mesmo de ver as nossas coisas e quer mesmo comentar as nossas publicações. Portanto, isto temos aqui, pelo menos uma fanzaça da nossa comunicação. E é um bocadinho esta interação que nós vamos tendo e vamos ouvindo e vamos fazendo com que o público se identifique connosco, que vamos criar, então, a nossa comunidade digital. E isto também é bastante importante. Nós não podemos só lançar conteúdos para a internet e não dar atenção ao nosso público. Ou seja, ouvir, dar espaço para ele interagir e que se sinta, como o Nuno disse ao início, confortável para interagir connosco, contar as suas histórias e, de certa forma, darmos a mão. E isso, ao fim e ao cabo, é o papel da igreja, não é? A igreja, Deus é Pai, Mãe, Maria é Mãe, e esta relação que nós podemos ter e que podemos fomentar nas redes sociais é muito boa, não só pelo contacto próximo que pode ser trabalhado, mas também
eu acho que chamar a oportunidade é um bocadinho feio, mas esta potência de podermos evangelizar e chegar a mais e mais e mais e mais jovens e não só. E sinto que a Jornada Mundial da Juventude, ao nível da comunicação, teve um papel muito bom na Igreja em Portugal. Claro que houve muitos desafios, houve imensos presentes de Deus que recebemos nas redes sociais, e sinto também que, embora não tenhamos que fazer ipsis verbis o que aconteceu na jornada, mas que podemos ter aqui um bom ponto de partida e um ótimo caso de estudo para a Igreja em Portugal se lançar no digital sem medo e com muita fé. E é isso. Obrigada. Obrigado, o teu nervosismo põe-te a comunicar que é uma beleza. Obrigado pela partilha, obrigado a todos pelas partilhas extremamente ricas que nos deixaram e que nos abrem espaço para muita discussão e para muitas perguntas e respostas, só que enquanto fazemos o coffee break, porque a comunicação também é isto, é poder, e já me disseram que temos que ir falar ali para o outro lado porque temos que cumprir o horário. Portanto, sintam-se todos à vontade para abordar os nossos queridos convidados sem nervos e comentarmos aquilo que foi este valor aqui importante. O Paulo, entretanto, tem aqui uns recados para dar. É o poder da comunicação. E só